Hoje eu vou contar a história de Pégaso e a Quimera. Para quem não sabe, Pégaso, como é que surgiu Pégaso? Perseu cortou a cabeça da Medusa e o sangue caindo sobre a terra transformou-se num cavalo chamado Pégaso. Era um cavalo alado, tinha asas. A Minerva foi lá, pegou o Pégaso, amansou ele e deu de presente às musas. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a fonte de Hipocreue, situada na montanha onde viviam as musas, foi inclusive aberta por um coice do Pégaso. Olha a potência dele, hein? Mas acontece, pessoal, que a Quimera, vamos falar da Quimera agora. A Quimera era um monstro horrível, horrível. Ela expelia fogo pela boca e pelas narinas. A parte anterior do seu corpo era uma combinação de leão e cabra e a parte posterior era de um dragão. Olha que bicho horrível. A Quimera causou grandes estragos na Lícia, né? Até que o rei do país, Iobates, procurou um herói para destruir a Quimera. Naquela ocasião chegou à sua corte um jovem e bravo guerreiro chamado Belerofonte. O Belerofonte trazia uma carta de Proteu, que era genro de Iobates, recomendando em termos calorosos como herói invencível o Belerofonte, e acrescentando no fim da carta um pedido ao sogro para mandar matá-lo. O motivo é que Proteu tinha ciúme de Belerofonte. Pôde confiar o quê? Que a sua esposa Anteia nutria tinha um chamego lá pelo Belerofonte, tá certo? O cara era ciumento. O Proteu era ciumento. Ao ler as cartas, o Iobates ficou hesitante, né? Mato ou não mato, né? Não querendo violar as regras da hospitalidade, ele ficou desejoso de satisfazer a vontade do genro. Né? Ele ficou desejoso de satisfazer a vontade do genro, mas também não queria violar as regras da hospitalidade. Então ele teve a ideia de mandar Belerofonte lutar contra a Quimera. Ele falou assim, eu vou mandar lutar contra a Quimera, ele vai morrer, e aí eu faço a vontade do meu genro, acabou. O Belerofonte, para surpresa de todos, aceitou a proposta, mas antes de entrar no combate contra a Quimera, ele consultou uma vidente chamada Pólido, que aconselhou Belerofonte a recorrer, inclusive, ao seu cavalo Pégaso, se isso fosse necessário. Mas, para poder recorrer ao Pégaso, o Belerofonte deveria passar uma noite no templo de Minerva. E aí o Belerofonte foi lá no templo da Minerva passar uma noite, e enquanto dormia, a Minerva procurou o Belerofonte e entregou uma rédea de ouro a ele, que se encontrava na mão do jovem quando ele despertou. Ele acordou já com a rédea de ouro, né? A Minerva mostrou também Pégaso bebendo água no poço de Pirene. E o Pégaso mal avistou a rédea dourada nas mãos de Belerofonte, foi logo se aproximando de maneira, né, dócil e se deixou cavalgar. O Belerofonte, montado no Pégaso, se elevou às alturas, né, e não demorou muito, encontrou a Quimera e obteve uma fácil vitória sobre a Quimera. Depois de vencer a Quimera, o Belerofonte foi exposto a novos perigos e trabalhos por seu pouco amável hospedeiro, mas com a ajuda do seu cavalo alado, ele triunfou em todas as provas, até que Iobates, vendo que o Belerofonte era sempre favorecido pelos deuses, deu sua filha em casamento e tornou ele seu sucessor ao trono. Ou seja, o Iobates não fez nada do que o Proteu falou para ele fazer, né? O Belerofonte, por seu orgulho e presunção, incorreu na ira dos deuses. Chegou, segundo contado, a tentar voar até o céu no seu cavalo alado, mas Júpiter mandou um moscardo atormentar Pégaso. Olha o que Júpiter fez, hein? O cavalo atirou ao chão o cavaleiro, o Belerofonte, que em consequência se tornou coxo e cego. Depois disso, Belerofonte vagou sozinho pelos campos, evitando o contato dos homens, e morreu miseravelmente. Esse foi o destino de Belerofonte. Fez tanto pelo Iobates, né? Botou o Pégaso aí na boca do povo, deixou o Pégaso famoso, e no fim, né, o Pégaso ainda fez isso com ele. Essa é uma história triste, mas fica mais uma história trágica da mitologia grega para vocês. Gostei da história. Obrigado pela sua visita e até a próxima.